galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo de Invencível, lá do canal O Vício. Verdade, galera. Tudo sobre o Fire Breather. Cara, Invencível, eu nunca ouvi falar desse personagem. Não sei se ele vai aparecer no final da terceira temporada. Por quê? O que a gente tava fazendo live? Estamos assistindo em live, Estamos assistindo em live, Invencível. Estamos na reta final, tá? Eu espero que daqui a pouco, por favor, Deus, apareça o Conquista, apareça as lutas, apareça os outros Max, porque até então tá meio assim. Tá meio assim. A temporada tá meio assim, mas... O Mark, meu Deus do céu. Não. Mancho, pelo amor de Deus. Então, galera, a gente vai aprender um pouquinho mais desse personagem pra quando chegar lá, a gente já saber pelo menos 10 centavos. Então, sem perder de tempo, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também lá no Twitch que tem live todo dia, às 18 horas da noite e às 10 da manhã. E vai pro vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. A Guerra Invencível finalmente foi adaptada na terceira temporada da série animada do Prime Video, mas por uma questão de direitos autorais, tivemos algumas alterações em relação aos participantes do confronto. Nos quadrinhos, a Guerra Invencível acontece na edição 60, que funciona como um mega crossover dos heróis publicados pela Image Comics, a editora da qual Invencível faz parte. Sendo assim, temos heróis como Spawn, Savage Dragon, Witchblade e, é claro, o Fire Breather. Caraca, que da... Ei, essa... Olha tanto de gente. Ó, essa capa aqui tá bonita, viu? Bonita. Eu sei que muita gente gosta do Spawn, que é esse cara aqui, ó. Tu já assistiu o filme dele? Não. Mano, tinha eu não sei se o filme dele hoje em dia, ele envelheceu como vinho, tá? Mas eu lembro que na época passava, se eu não me engano, era na tela de sucesso. Meu amigo, era da hora. Aí você me pergunta, você terminou de assistir? Não, eu sempre dormia. Meu Deus do céu, eu sempre dormia, cara, e tem que assistir de novo. Mas, cara, eu gostei, viu? Olha o tanto de personagem. Fire Breather é um herói contemporâneo ao Invencível, e ambos tratavam do mesmo tema, adolescentes aprendendo a usar seus poderes. No vídeo de hoje, falamos sobre esse personagem. Fire Breather é uma história em quadrinhos criada por Phil Hester e Andy Kuhn e publicada pela Image Comics. Ambientada no universo Image, a série foca na vida de um adolescente meio-dragão chamado Duncan Rosenblatt. O personagem era originalmente parte de uma proposta dos Jovens Vingadores que Hester montou para Marvel Comics, inicialmente concebido para ser filho do dragão Fin Fang Foom. A HQ de Fire Breather teve início em 2003 com uma minissérie de 4 edições intitulada Growing Pains. Posteriormente, em 2004, foi lançado um one-shot chamado The Iron Sand. Em 2008, uma série contínua foi iniciada, mas apenas 4 edições foram publicadas, deixando a história inacabada. Que pena. O nome completo de Duncan é Duncan Xerxes Absalom Wulfan Cassius Draco Draconos Quetzalcoatl Gondwana Miau Khan Belloc Rosenblatt Jr. É o quê? Voltei, como é o nome? Voltei. Mano, eu me quebrei no Miau. Não, porque Miau? Mano, como é que alguém vai ter no meio desse nome gigante um Miau? Não, vamos voltar. Caraca, pelo amor de Deus. Nossa. Xerxes Não, volta mais. Peraí. O nome completo de Duncan é Duncan Xerxes Absalom Wulfan Cassius Draco Draconos Quetzalcoatl Gondwana Miau Khan Belloc Rosenblatt Jr. Ele é um híbrido meio humano e meio dragão. Sua mãe, Margaret Rosenblatt, é humana e seu pai, Belloc, é um dragão de 90 metros de altura e é o rei de todos os monstros. É aí que, né, que o X da questão. Não pensarei nisso, tá? Não vou pensar nisso. 90 metros de altura, o rapaz. Barra dragões. Seus pais são divorciados e enquanto Margaret quer que Duncan leve uma vida normal, como tirar boas notas e entrar na faculdade, Belloc espera que seu filho um dia siga seus passos, destruindo, conquistando e se tornando o próximo rei. Mas devido à sua vida, Duncan é um pária e frequentemente tem que se mudar muito, embora ele tenha se conformado com isso. Duncan e Margaret se mudam para Progress, Utah,
onde Duncan começa seu primeiro dia em mais uma nova escola, tentando se encaixar, apesar de sua aparência física incomum. Duncan e Margaret são apoiados pelo coronel Frank Barnes, o líder de uma unidade militar chamada Strike Force, que antigamente caçava Belloc e outros monstros até que uma trégua foi feita. No entanto, há muitos obstáculos para Duncan, particularmente na figura de seu novo diretor, que não gosta dele, e um valentão chamado Troy. Duncan faz alguns amigos, entre outros párias, como Kenny e Dree, assim como Jenna Schwartzendruber, uma conselheira sênior por quem ele desenvolve sentimentos. Na casa de seu pai, Belloc, Duncan passa por um treinamento difícil todos os fins de semana. Belloc o está treinando não apenas para ser poderoso, mas ele quer que Duncan aprenda as coisas da maneira mais difícil. A cara De dele volta parece à de formiga, escola, né? Duncan joga uma bola de queimada com força no rosto de Troy durante a aula de ginástica. Então, para uma pequena vingança, Troy tenta armar para Duncan, escondendo o revólver de seu pai no armário do garoto. O plano funciona, com o diretor encontrando a arma e confrontando Duncan, mas a reação é muito maior do que Troy queria. Duncan parte para cima dele, quebra seu pulso e quase o queima com suas chamas. Duncan para no último minuto e foge da escola, mas isso o leva a pensar seriamente sobre seu controle sobre suas emoções e se ele realmente pertence ao mundo dos humanos. Claro Quando que não, retorna né? para casa, Duncan a encontra demolida e sua mãe desaparecida. Ele rastreia sua mãe e seu sequestrador, uma criatura da Ilha dos Monstros. Ele e o monstro têm uma luta brutal que termina, pelo menos no que diz respeito a Duncan, com Duncan explodindo o monstro com chamas, deixando-o gravemente queimado, mas vivo. Isso muda quando Belloc chega à cena e empala o monstro com sua cauda. Duncan descobre que Belloc organizou o sequestro para testá-lo e ameaça matá-lo se ele colocar sua mãe em perigo novamente. Depois que Duncan voa para longe, Belloc sorri para si mesmo, dizendo: "Esse é o meu garoto." Mais tarde, Belloc fica devastado e furioso quando Duncan recusa seu convite para visitá-lo no Dia dos Pais. Sentindo-se rejeitado e profundamente magoado, Belloc não consegue controlar sua raiva e começa a destruir um bairro inteiro em um frenético ataque de fúria. Duncan, que agora adotou o nome de Firebreather, fica sabendo da destruição causada por seu pai por meio de alguns valentões que se aproveitam da situação para zombar dele. Determinado a parar a fúria de Belloc e salvar a cidade, Duncan voa rapidamente até o local do ataque. Porém, enquanto isso, outros heróis como Shadowhawk, Invencível e Zephyr Noble também ficam sabendo do que está acontecendo e decidem agir. Cada um deles, com seus próprios poderes e habilidades, se junta para tentar deter Belloc e evitar uma catástrofe ainda maior. À medida que a batalha entre os heróis e Belloc se intensifica, as coisas saem do controle. Duncan, desesperado, grita para os outros 3 heróis adolescentes para que interrompam o ataque, tentando evitar mais danos e desastres. Em um momento de grande tensão, Duncan faz um apelo emocional a seu pai, pedindo-lhe que pare a destruição e cesse sua fúria. Em um esforço coletivo, os heróis conseguem acalmar Belloc e finalmente interrompe o ataque, embora de maneira relutante. Após os eventos, Duncan e os outros 3 heróis, Shadowhawk, Invencível e Zephyr Noble, decidem formar uma equipe, compartilhando um vínculo que vai além de suas batalhas. Juntos, eles enfrentam uma série de novas aventuras, aprendendo mais sobre si mesmos e sobre o que significa ser herói, ao mesmo tempo que lidam com os desafios e as complexas relações familiares e pessoais que surgem em suas vidas. Mais tarde, Firebreather lutou na Guerra Invencível, onde enfrentou o Mark Sinistro. Aparentemente, ele foi derrotado, pois esse Mark é um dos invencíveis sobreviventes ao fim da guerra. Cara, de verdade, eu acho que eu preferiria ver esse rolê aqui do que muita coisa da animação do Invencível. Me chamou bem mais atenção ele e montando o grupo com esse Mark e os outros personagens do que muita coisa da animação, tá? Porque atualmente tá bem chatinho. Nossa, mano. Envolvendo a relação dele com a Ivy. Tem umas coisas tão chatas de adolescente. Aí corta pro... muita coisa. Mas... Aquela segunda temporada horrorosa com aquele vilão da cabeçona. E ele vai retornar. O cabeção. Meu Deus. Enfim, né? Em 2010, Firebreather recebeu um filme animado, uma produção do Cartoon Network em parceria com a Image Comics. A arte mistura o estilo dos quadrinhos com uma animação 3D, o que era relativamente inovador na época.
A paleta de cores é sombria, refletindo o tom sério da história, mas ainda há momentos vibrantes durante as cenas de ação, especialmente quando Duncan usa seus poderes como Firebreather. Embora Firebreather seja uma animação voltada para um público jovem, a série aborda temas bastante maduros como identidade, aceitação e o peso de heranças familiares. Duncan não é apenas um adolescente comum, ele é o filho de um monstro colossal e deve lidar com a pressão de ser uma mistura de humano e criatura com poderes devastadores. Essa luta interna entre a natureza e a criação de Duncan é o principal foco do filme. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Porque, querendo ou não, ele quer se tornar um herói, mesmo sendo muito esculachado na escola, mesmo a aparência dele, né, não sendo tão parecida com a dos outros humanos. Possivelmente ele quer viver na sociedade e, uma hora ou outra, ele entrou aqui no grupo do Mark, né, pra salvar a cidade. Mesmo todo mundo fazendo com ele muita coisa de errada. Então isso, pra mim, faz o personagem ser riquíssimo em construção. É por isso que me chamou a atenção. Mostra que ele não é mau, né? Isso. Mesmo com todo o bullying, digamos assim, Exato. né? Com toda coisa que ele deve sofrer. Mesmo assim, ele escolhe salvar aquele planeta que muitas vezes não o aceita. Eu acho isso da hora. Isso que eu gosto. Isso pra mim, acho que é a melhor coisa. Porque, cara, desculpa, tá? Eu tento torcer pelo Mark, só que, galera, é a primeira vez na minha vida inteira que eu assisto alguma coisa que eu tô torcendo pelo Proto, ele apanha. Eu parei de torcer por ele. Porque eu sei que ele vai apanhar e ele não vai... E, tipo assim, mano, ele não ganha nenhuma vez bonito. Ele só apanha e ganha as últimas e quando ganha. Aí eu não sou tão fã não, tá? Mas, se você é fã daquela pessoa que apanha. E olha que eu assisti Cavaleiro Zodíaco, tá? E olha que eu assisti Yu Yu Hakusho e a galera lá apanha. Viu? E nós estamos assistindo de novo em live. É verdade. Cavaleiro Zodíaco com Yu Yu. Meu amigo Marrusca lá apanha, mas o Mark consegue superar todo mundo, mano. Eu acho que o Invencível não é nem ele não, é o psicológico. Porque o resto, meu amigo, os ossos, as pernas, os braços, é tudo quebrado. O invencível dele mesmo é só a vontade de vencer um dia, o negócio é tudo quebrado. Mas, caso você tenha alguma outra, né, algum outro vídeo, alguma outra coisa pra gente trazer aqui pra reagir, ou do Firebreather, ou de outro personagem desse universo, pode ser do canal do Victor ou de outro. É só entrar em contato com a gente, se você quiser patrocinar, deixar aí nos comentários. Beleza, então, galera? É isso, estamos ficando por agora e... até a próxima.